Olá pessoal, hoje vamos contar uma das histórias mais antigas, a história de Adão, o primeiro homem, segundo o Velho Testamento. No princípio de tudo, antes do tempo ser contado pelos homens, havia apenas Deus. Ele existia eternamente, sozinho, completo e poderoso. Foi então que, pela palavra de sua boca, decidiu criar os céus e a terra. Assim começa a narrativa sagrada da criação, segundo o livro de Gênesis. A criação do mundo em 6 dias, Deus moldou o universo. Ele criou a luz e separou a das trevas. Fez o firmamento, as águas, a terra seca, e cobriu o chão com vegetação. Colocou o sol, a lua e as estrelas no céu. Povoou os mares com peixes e o céu com aves, e formou os animais terrestres. Então, como coroamento de sua criação, no 6º dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano, macho e fêmea os criou. Mas, no capítulo seguinte, a narrativa se aprofunda com mais detalhes sobre a criação do homem, chamado Adão. Adão no jardim do Éden, depois de formar os céus e a terra. Deus criou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse homem foi chamado Adão, nome que vem do hebraico Adamá, que significa terra. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou um jardim no Éden, um paraíso repleto de toda árvore agradável à vista e boa para alimento. No centro do jardim estavam 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi colocado ali para cultivar e guardar o jardim. E Deus lhe deu um mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A criação da mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então fez cair um sono profundo sobre Adão, e de uma de suas costelas formou uma mulher. Quando Adão a viu, exclamou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher foi chamada Eva, que significa vida ou a que dá vida. Ela seria a companheira de Adão, igual em essência, feita da mesma carne. A queda do homem. Mas o paraíso não duraria para sempre. A serpente, a mais astuta de todas as criaturas, aproximou-se de Eva, questionou-a sobre o mandamento de Deus e disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que,
No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem. Eva viu que o fruto da árvore era agradável ao paladar, belo aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela comeu do fruto e deu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele instante, os olhos de ambos se abriram. Perceberam que estavam nus e, envergonhados, coseram folhas de figueira para cobrir-se. Quando ouviram Deus no jardim, esconderam-se. Mas o Senhor os chamou: Adão, onde estás? Após confrontá-los, Deus revelou as consequências da desobediência. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre seu ventre e ser inimiga da mulher. A mulher sofreria dores no parto e estaria sujeita ao marido. Ao homem, Deus disse que o solo seria amaldiçoado e ele teria de trabalhar arduamente para obter o sustento. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó torna-te pau. Deus fez túnicas de peles para cobri-los, e os expulsou do Éden. Um querubim com espada flamejante foi colocado para guardar o caminho da árvore da vida, a vida fora do Éden. Fora do paraíso, Adão e Eva começaram a vida no mundo corrompido. Eva deu à luz Caim, depois Abel. Caim era lavrador e Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas Deus se agradou de Abel e rejeitou Caim. Com ciúmes, Caim matou seu irmão no campo, o primeiro homicídio da humanidade. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Como pune, o Caim foi amaldiçoado e se tornou errante pela terra. Ainda assim, Deus lhe colocou um sinal para que ninguém o matasse. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, para substituir Abel. Com ele e seus descendentes, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Os descendentes de Adão. O capítulo 5 de Gênesis nos dá a genealogia dos descendentes de Adão, demonstrando a continuidade da humanidade. Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Entre seus descendentes estavam Enos, Quenã, Enoque e, por fim, Noé, aquele que encontraria graça aos olhos do Senhor antes do dilúvio. Significado espiritual de Adão. Adão não é apenas um personagem histórico ou mitológico. Ele representa o começo da humanidade, o primeiro homem, criado diretamente por Deus, mas também é símbolo da queda do homem, do pecado original e da necessidade de redenção. O apóstolo Paulo compara Adão com Jesus Cristo.
Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Jesus é chamado de o segundo Adão, pois onde o primeiro falhou, o segundo venceu. Se por Adão veio a morte, por Cristo veio a vida eterna. Conclus. A história de Adão é o alicerce da narrativa bíblica sobre o ser humano. Ela nos mostra como o homem foi criado com dignidade, à imagem de Deus, mas escolheu o caminho da desobediência. Contudo, mesmo diante da queda, Deus providenciou redenção. Adão nos lembra que somos todos parte de uma grande história, e essa história continua com cada um de nós. A graça que foi perdida no Éden é restaurada em Cristo, o novo Adão, que nos convida a um novo começo. Que ao olharmos para Adão, não vejamos apenas o começo da queda, mas a promessa do recomeço, pois mesmo no pó, Deus vê o potencial da vida eterna. Gostaram, pessoal? Obrigado por terem ficado até o final. Se inscrevem no canal e deixem suas sugestões de novas historias.